Olá, então, eu vim comentar a leitura do texto O Processo, esse livro do Kafka, que foi publicado em 1925, é um texto póstumo. Ele foi publicado, na verdade, pelo Max Brod, que ficou sendo o herdeiro dos escritos do Kafka, que falece, né, muito cedo. Ele faleceu com 41 ou 42 anos, e ele deixou alguns escritos inacabados, dentre eles O Processo, que, se eu não me engano, foi o primeiro que o Max Brod publicou depois da morte do Kafka. E aí, assim, a gente tem aqui um texto que tem uma história completa, né? Assim, o próprio Kafka deu um desfecho para a história, mas ele não é um livro completamente bem acabado. Em que sentido? No sentido de que, por exemplo, os capítulos eles são ordenados conforme sugestão do Broad. E aí alguns estudiosos depois perceberam que a temporalidade não está sendo seguida corretamente, né? Que as estações do ano não estão se sucedendo de forma como deveria ser. O que a gente tem aqui nesse livro é uma história que se passa no período de um ano, né? Da data da manhã do aniversário de 30 anos do personagem principal, do protagonista, que é o Joseph K., até a manhã do aniversário de 31 anos dele. Então, o que a gente tem aqui nessa história é o sujeito lá, o K, ele acorda um dia e existem alguns estranhos no quarto dele, na pensão onde ele aluga lá esse quartinho. E essas pessoas dizem que ele está sendo acusado e está sendo submetido a um processo. E aí ele não sabe do que ele está sendo acusado, as pessoas não explicam para ele exatamente do que se trata esse processo, mas ele tem que ir em busca de se defender, ele tem que ir em busca da sua própria defesa, né? Mas não fica claro para ele o que é. Inclusive, no começo, o primeiro parágrafo do texto já anuncia para a gente que ele deve estar sendo caluniado, porque ele não fez nada de errado. Então o Joseph K. ele não sabe do que está sendo acusado, ele busca se defender, e aí ele vai encontrar uma série de outros personagens que vão indicar para ele a busca dessa defesa, mas é difícil que ele se defenda de algo do que ele não sabe que está sendo acusado. E aí ele busca um advogado por recomendação do tio, que, preocupado com a imagem da família, orienta esse advogado, mas esse advogado é uma figura muito estranha, porque esse advogado atende deitado, numa cama, ele é muito arrogante com seus clientes. Inclusive ele tem um cliente que diz pro K que tem outros advogados cuidando do processo e ele não consegue se desprender desse advogado, e ele precisa passar a madrugada lá dormindo para que, se o advogado chamar, ele esteja lá. Então o K também não sente muita confiança nesse advogado. E aí os personagens aparecem assim, na trama, de uma forma meio estranha. Eles geralmente significam influências sobre o processo em si. Por exemplo, recomendam para o K um pintor que faz retratos dos profissionais que trabalham lá no tribunal. E por conta de ele fazer esse trabalho lá, ele pode ter alguma influência sobre esses profissionais. E aí recomendam ele para o K, né? Que procure ele, que busque que exercer alguma influência sobre as pessoas que têm autoridade sobre o processo dele. E é isso que o cara vai fazer procurando esse pintor, e aí esse pintor vai tentar vender umas fotografias, uns retratos para ele, né, umas pinturas para ele, para se aproveitar mesmo da situação. E todo mundo que aparece aqui nessa trama é muito esquisito, as coisas acontecem de uma forma meio estranha, as coisas são apresentadas meio que como se fosse um sonho ruim, como se fosse um pesadelo. A trama é meio onírica nesse sentido, assim. Os espaços também são um pouco caóticos e, por exemplo, o tribunal, os cartórios, eles ficam numa escada, numa parte mais subterrânea, em lugares inapropriados, quando existem moradores ali. Então o K é convidado, por exemplo, a comparecer no tribunal para se defender e tudo mais, mas não dizem o horário, só dizem o dia, também não dizem exatamente onde é o local. Eles sabem onde é o prédio, mas não onde é a sala. E aí ele precisa ficar procurando, e tudo é meio labiríntico, assim, tudo é uma escada que desce, uma que sobe, e ele encontra o lugar por acaso. E aí as coisas vão acontecendo de uma forma meio esquisita. Tem um momento em que ele tá lá sendo acusado e ele escuta um som e são pessoas fazendo sexo. Então tudo é muito estranho. Quando ele tá procurando o pintor, existem umas meninas que querem entrar no quarto e elas ficam batendo na porta. A saída do quarto é uma porta que a cama tá em cima, então ele tem que subir em cima da cama para atravessar. E enquanto isso, as meninas batendo na porta. Então tudo é colocado de uma forma muito
eu digo labiríntica nesse sentido, assim, é um enredo muito onírico, onde tudo parece uma grande alucinação. E a gente, enquanto leitor, é convidado a participar dessa alucinação, desse delírio. E aí a gente vai acompanhando o K na busca dessa defesa, e a gente também fica intrigado com o fato da gente não saber do que é que ele está sendo acusado, ele mesmo não saber, mas ele buscar a defesa dele. E aí a gente fica se questionando se de fato ele não é culpado, mas já é anunciado no começo que ele não fez nada de errado. Então tudo é muito delirante, assim, nesse sentido. E aí, esse livro, né, o Processo, ele tá aqui nesse 50 clássicos que não podem faltar na sua biblioteca, que é uma lista que eu gosto muito de seguir, porque os textos aqui são muito interessantes. E eu usei esse texto, o texto sobre esse livro que tem aqui como leitura complementar, assim como eu usei também essa revista de psicanálise, Revista de Psicanálise da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre. Tem uns textos aqui bastante interessantes, e aí tem um específico sobre o Kafka, né, que se chama Franz Kafka, Ensaio sobre sua criação literária, uma comunicação preliminar. Não sei pronunciar o nome da autora, mas é Ingeborg Magda Bornholdt. Então, ela traz a biografia do Kafka, isso é bastante interessante, ela tenta fazer um paralelo entre a sua criação artística e sua biografia, mas o mais interessante mesmo aqui é a parte da biografia, que a gente fica conhecendo um pouco da história do Kafka, da relação dele com o pai dele, da relação dele com as noivas, ele chegou a ter 2 noivas. A última, inclusive, queima os escritos a pedido dele, né? O que tinha de papelada ali de escritos, ele pede para ela queimar, e ela faz isso quando ele está doente. Coisa que o Max Brod não fez, e aí a gente pode dizer felizmente, porque aí a gente teve acesso a textos como O Processo, como Carta ao Pai, enfim, alguns textos do Kafka que foram publicados postumamente graças ao Max Brod, né, em compensação desobedecendo a ordem do próprio Kafka. Mas enfim, o que a gente tem é que o Kafka ele morreu muito cedo, ele teve alguma doença pulmonar, e a pneumonia ou a tuberculose agravaram, ele teve alguma complicação respiratória, e ele veio a falecer muito jovem, né? E aí a gente sabe que ele tinha relações conturbadas com os pais, ele chegou a perder 2 irmãos que faleceram, enfim. A gente tem que a biografia do Kafka é complicada, ela é cheia de peculiaridades de uma busca de ser alguém independente dos pais e tudo mais, o que ele enfrentou com muita dificuldade, assim, ele chegou a passar dificuldades com a noiva, por exemplo. O primeiro noivado talvez tenha acabado por conta dessas dificuldades, né, de ele não querer que a noiva tivesse com ele que era uma pessoa adoentada, era uma pessoa que não conseguia se manter, então ele não queria viver de literatura, né, então ele acaba aí trabalhando numa companhia de seguros, enfim. Ele buscou se manter, mas de alguma forma ele acabava sempre dependendo dos pais, e isso era algo muito complicado para ele. E aí, nesse texto aqui, o que a gente tem é uma comparação entre a culpa que ele sentia. E daí o Processo, a Metamorfose e outros livros do autor trariam essa condição de culpa do Kafka perante os seus pais e tudo mais. Né? E aí são suposições de uma teorização psicanalítica que é até interessante, mas que o que importa aqui, no sentido da construção de um processo, é pensar que, de fato, o Kafka está elaborando alguma coisa aqui, né, sobre essa coisa de alguém que não cometeu um crime, mas que tem que pagar por ele. Não vou revelar o desfecho da história, né, vou deixar que seja uma surpresa aí para quem vem a ler essa obra, mas para quem já leu sabe, assim, que o final, que existe esse final, né, que existe uma resolução para a história, que contrasta um pouco com essa ideia de ele não ter cometido um crime, não ter feito nada de errado, mas de alguma forma ele paga por isso, e o próprio processo em si não deixa de ser um pagamento, né? Porque ele é constantemente convocado a provar sua inocência. E não é que ele questione a inocência dele, mas parece que tentam convencê-lo de que ele tendo sido acusado, ele já imediatamente é culpado, mesmo que ele não tenha cometido um crime. Ele sendo acusado, ele precisa se provar. E aí, isso talvez diga um pouco dessa biografia do Kafka, onde ele tinha constantemente que se provar. Né? Ser digno, inclusive, do amor dessa noiva, né? Que ele não conseguia propriamente manter, e ele viveu uma condição meio que
vou dizer miserável, mas bastante difícil, precisando da ajuda dos pais, embora ele fingisse para os pais que estava tudo bem e passasse necessidades por conta disso. Mas enfim, o processo é o livro de abril do meu desafio de 12 livros para 2021 e uma leitura excelente. Quero ter a oportunidade de ler esse texto em uma outra ordem, né, que não seja essa proposta pelo Max Brod, por conta desse desencontro aí em relação à sucessão das estações do ano. Aqui traz recortes de capítulos incompletos, de trechos que o Kafka recortou. Essa edição da LPM está muito boa também, vale a pena, mas eu quero dar uma olhadinha em outras edições. E é isso, quero ter mais contato com a literatura do Kafka, comprei aí outros livros dele que estou esperando receber, e vão aparecer outras resenhas aqui sobre o Kafka, que eu vou fazendo aos poucos, mas por enquanto é isso, o processo. E até mais, até a próxima leitura, até a próxima resenha.